Uma coisa bem notável sobre o terror é que ele é feito de fases. Claro que toda a indústria tem fases, mas com o terror dá pra dizer que é diferente porque o terror é algo que dificilmente evolui. Desde o cinema mudo, ao slasher e agora... não sei. E para os jogos foi de sobrevivência, para os 3D em primeira pessoa. Sempre surge um que traz um ar novo e logo em seguida surge uma legião querendo uma fatia de sucesso. Isso não é exclusivo do terror, claro, só vê o gênero de super-heróis hoje. Mas no terror é mais evidente porque a maioria das cópias nem tenta ser bom. São terríveis mesmo. O que me fez pensar um pouco sobre isso e querer fazer esse vídeo é essa nova sensação dos jogos indie de terror ultimamente, Garden of Banban. Eu não vou entrar fundo nas polêmicas que envolveram esse projeto, mas me chamou a atenção porque além da fórmula que eu quero debater aqui, debater entre aspas, claro, ele surgiu numa época bem curiosa, porque ele não é o grande jogo de terror indie que encheu o YouTube recentemente. Esse título é de Pop Playtime, que também seria falado aqui. Achei muito interessante que no hiato de um capítulo para outro de Pop já surgiu outro jogo para suprir o seu lugar, algo que eu não lembro de ter acontecido na época de Band, por exemplo. Bom, antes de falar dessa maluquice que eu pensei, acho que falar um pouco do modelo disso é importante para os novatos. Five Nights at Freddy's revolucionou o terror de várias formas, seja mudando a fórmula de correr de um monstro num cenário 3D tosco para ficar preso numa sala e ter que impedir o monstro de entrar. Também popularizou isso de buscar fragmentos da história em cada cantinho, algo que sempre existiu, mas aqui nada era realmente contado com o passar do tempo. Você tinha que reunir as coisas. E o mais óbvio, usar uma estética de criaturas fofas, vamos dizer, algo que lembra a infância ao invés de uma criatura totalmente sinistra. Algo que Band em Dake Machine absorveu bem, só que voltando para o estilo de primeira pessoa com monstros perseguindo, incluindo suas próprias novidades, com as fitas, e algo que dificilmente acontece, um protagonista que fala. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Fora que Band opta mais pelo grotesco, não sei se essa é a palavra correta, mas não são seres naturais como os de FNAF, se assim podemos dizer. Vamos secar até o capítulo 3 de Band, porque até onde Bambam foi, apesar do capítulo 4 já estar anunciado, e mesmo que Pop ainda esteja no capítulo 2, eu boto minha mão no fogo de que ambos os jogos vão seguir a mesma ideia. Até porque mais de um ano de hiato deve ser a mesma ideia, já que Band também teve hiatos longos, e se comparar com o jogo que saiu para o que ele ficou, é justificável. Pois bem, vamos lá. O meu nome é Rincast, muito obrigado por acessar o meu canal e ver meu vídeo, e espero que gostem. Antes mesmo do jogo começar propriamente, temos uma carta de Joey Drill, um velho amigo conhecido que nos convida a voltar para o antigo estúdio de animação. Chegando lá tudo parece normal à primeira vista. Abandonado, sujo e medonho, mas normal. Explorando um pouco o local encontramos a famigerada máquina de tinta, algo colossal que por algum motivo Henry, nosso protagonista, quer muito ligar. Fazendo os puzzles e reunindo os itens, nós voltamos ao local da máquina quando de repente Band aparece e começa uma perseguição. Não tem perseguição, mas vocês entenderam. Nós corremos do monstro com uma música tensa e quando chegamos perto da saída, um buraco se abre e caímos bem abaixo numa poça de tinta. Tentando sair de lá, nós encontramos mais familiares que não conhecido do estúdio e depois entrarmos em uma sala, desacordamos. No capítulo 2, ainda sem entender nada, vamos explorando e vemos como esse lugar é imenso e todo destruído, até encontrarmos uma figura estranha, futuramente conhecida como Sammy Lawrence. Explorando um pouco, temos os primeiros inimigos do jogo, esses cocôs ambulantes, que eu esqueci o nome, que se eu não me engano são os buscadores na tradução. Também a introdução de um personagem novo, Alice Angel, algo que vai ser bem importante mais pra frente. Então começamos o vai e vem de puzzles com alguns obstáculos até que... somos capturados por Sammy Lawrence, um personagem muito interessante, mas que nós não vamos falar aqui. Após isso conseguimos escapar e enfim temos a verdadeira perseguição com a figura de tinta até sermos aparentemente salvos por Boris. Boris? Esqueci de falar, Boris está presente desde o primeiro capítulo, ele é o amigo do Band. É isso aí. Iniciamos o capítulo 3 sem nenhum espaço de tempo claro, mas ao que indica, Henry ficou um bom tempo com Boris até finalmente resolver explorar esse cenário e descobriu quão imenso é esse estúdio. Andando um pouco, passando por alguns obstáculos, encontramos um pôster de novos personagens, a gangue do açougueiro, então novos inimigos aparecem. Piper, Striker e Fisher vão ser os novos inimigos além dos buscadores. Vamos seguir o nosso caminho até que temos o famigerado encontro
muito mal! Você tá maluco? Ela é um bicho atacado! Tá tudo escuro! Tá tudo escuro, eu não tô mexendo! Ai, meu Deus do céu! Ela é um bicho! Ela é um bicho! Ela é um bicho! Eu errei! Agora que foi para a edição, eu inverti a ordem. Você primeiro encontra a Alice e depois você encontra a gangue do açougueiro. Foi mal, gente. Foi mal. Por favor, Core, me reage. Eu preciso de inscritos. O Digo não faz mais potencial. Descobrimos que Alice vai ser nossa inimiga e principal antagonista pelo capítulo, nos usando para realizar seus objetivos com a promessa de que irá nos deixar sair. Óbvio que vai, claro. Com, sei lá, 1 hora ou mais de vai e vem com capetas de tinta aparecendo, nós terminamos e quando estamos para ir embora, traição! Ela que é o nosso querido Boris, só pra ela vai fazer o elevador cair. Por algum motivo que só Deus sabe, Henry sobrevive sem nenhum hematoma, mas fica inconsciente para Alice roubar nosso amigo e BUM! Iniciamos o capítulo com um texto falando sobre o nosso protagonista, dessa vez de forma genérica, sem nome nem voz, que está voltando para a fábrica depois de 10 anos. Lá vemos que parece um comercial bem antigo da boneca Pop, apresentada por um homem desconhecido. Não, ele não é o criador da Playtime, isso fica bem mais claro no capítulo 2, mas eu não vou me dar o mérito. Após o comercial, vemos uma mesa com um bilhete e uma fita. O bilhete fala sobre os desaparecimentos, aparentemente foram falsos e eles ainda estão na fábrica, e nos diz para achar uma flor, então começa o jogo de verdade. Aqui vemos que o jogo vai para algo mais realista, sem cenários estilizados para a história. Nós encontramos uma fita de um tal de Leif Pierre, que parece que vai ser alguém importante, mas ela não é muito importante para agora, e andando mais um pouco encontramos uma fita que ensina a usar a principal mecânica diferencial do jogo, o Grab Pack. Essas mãozinhas que conduzem energia e agarram coisas. Obviamente usamos elas para abrir o quê? Abrir portas, claro. Abrindo uma porta nós vemos... isso. Parêntese completamente idiota. Tinha, quando eu tava estudando, há 300 anos atrás, eu lembro que tinha toda vez que eu tava voltando pra casa e atravessava o sinal, tinha uma família passando e tinha um garoto segurando uma penca de Huggy Wuggy, cara, de várias cores diferentes. Enfim, fechando parêntese. Nós vemos, ao que tudo indica, uma estátua do boneco mais vendido da empresa, o Huggy Wuggy, que depois de um puzzle a gente obviamente descobre que ele não é um boneco, que ele vai ficar nos perseguindo até comer o nosso rego. Mais puzzles pra lá e pra cá, finalmente começa a perseguição, e devo admitir que pelo menos o bicho é mais bem feito e termina com isso supostamente caindo pra morte certa. Bye bye! Isso tudo só serve pra nos levar uma parada bem mais embaixo na fábrica, obviamente, porque é lá que sabemos que a merda vai feder. Achamos a bendita flor e mais uma falando de um tal Experimento 1006, que fugiu e tá fazendo um pandemônio nessa fábrica. Entrando nessa porta, vemos Pop preso numa caixa e a soltando, o capítulo acaba. Eu sei que fui bem mais longo em só um capítulo de Pop do que em Band, é que ele não acaba tendo mais coisa em Pop, que é um jogo que lançou mais completo, com uma base melhor e com mais dinheiro. Eu não sei se eles vão remodelar tudo nos próximos capítulos, mas diferente de Band não tem muito o que mudar aqui. Enfim, o capítulo 2 se inicia literalmente alguns segundos após o último, não tem como saber já que o protagonista não parece ter acordado, coisa do tipo, e a gente só tem a Pop zanzando pelo local, levando de um lado pro outro, falando bastante coisa de uma maneira bem fofinha, cuti. As soon as you get on up here. Ela tá se capturada de novo pelo novo capeta, Mommy Long Legs. Esse aí é meio na vibe da Alice, ela não te mata na hora porque ela quer se divertir um pouco com você. Ela te manda pra sala de jogos e te dá uma ameaça bem suave. Se você não for, ela vai te comer vivo. E não desse jeito, para de pensar besteira. Obey the rules, or I'll tear you apart and eat your insides while you're still alive. Pegando a nova mão, vamos para os novos jogos com diversos personagens, todos novos com exceção do coelho que a gente pensava que ia aparecer depois, mas não aconteceu. Finalizando esse minigame, vamos passar pela área dos brinquedos descartados, o que pode ou não representar novos personagens. E depois vamos para outro minigame, bem interessante como de costume. O que interessa é que na próxima área aparece uma personagem nova, Kissing Missing, que nos ajuda sem motivo aparente. Nesse mesmo local achamos uma fita com um funcionário da Playtime, que se eu não me engano é um youtuber, falando que viu uma aranha gigante no refeitório. Isso vai ser retomado em outra fita mais pra frente, com um anúncio oficial da fábrica falando que não tem nada e que todos devem voltar a trabalhar tranquilamente. Mais umas migalhas soltas para formarmos esse quebra-cabeça. Detalhe que eu esqueci de mencionar, que esse Missing já apareceu em cartaz no primeiro capítulo. Ela não é original, isso aqui, mas vocês entenderam. No último jogo vemos esse trem horroroso nos perseguindo e aí vem o pulo do gato. Não tem saída, não é pra gente ganhar. Nós fugimos pelo vida onde os cientistas ficavam vendo as crianças jogando,
o que deixa a Mommy Long Leg simplesmente insana atrás da gente, moleque. Algo que não dá em nada por um tempinho, já que vamos andando pra lá e pra cá e achamos um documento sobre a própria Mommy. Até que finalmente começa a perseguição do capítulo, que é outro escritar de um lado pro outro, até que finalmente... Devo admitir que essa foi uma cena bem pesada. Ela estava desesperada pela sua própria vida e tem uma morte bem brutal. Mas ela parece ter uma outra preocupação além da morte, já que ela diz que assim ela vai fazer parte dele. Então, após sua morte, vemos uma garra aparecendo e pegando os gestos mortais dela e sumindo. Descobrimos após resgatar Pop que essa garra é o Experimento 1006, um protótipo de algo que a gente ainda não sabe o que é, mas parece ser mais avançado que os outros experimentos já feitos, como a Mommy Long Legs e o Huggy Wuggy. Quando finalmente ativamos esse trem e achamos que vamos embora, vem a Pop mete um... Ela desvia o trem porque vê na gente o potencial de resolver todas as merdas que ali aconteceram. Até alguém supostamente capturar ela de novo, descarrilhar o nosso trem e deixar a gente cair na creche e fim de capítulo. Eu vou tentar ser o mais breve possível aqui, porque Bambam é um jogo muito interessante, porque todas as outras versões de roteiro que eu descartei, eu tava tentando resumir cada capítulo. E apesar de eu ter feito isso com outros jogos, Bambam, incrivelmente, tem muita coisa em cada capítulo. Muita coisa acontecendo no estilo de personagens e história, quer dizer, porque gameplay... mas enfim. Agora que eu mencionei esses outros dois jogos, você vem falando dessa fórmula que eu brisei aqui, como Bambam seguir ela direitinho. Claro que cada jogo muda os pontos de cada capítulo para capítulo, mas aí é detalhe. No primeiro capítulo temos um texto ou explicando as coisas ou dando uma ideia de o que fomos fazer nesse local. O segundo capítulo se inicia automaticamente após o encerramento do primeiro e vemos como o lugar é muito melhor do que imaginávamos. Aparentemente está tudo normal no local, só que ele está abandonado por algum motivo. O Bambam aparentemente nem tem isso, mas ok. Naquela andada básica vemos os personagens que sabemos que vão ser antagonistas, inclusive um gostinho deles. No final, por algum motivo, tem uma perseguição que nos leva mais a fundo da instalação, seja caindo ou seguindo um caminho. Vamos resolvendo desafios de alguém para podermos avançar. Em Pop e Bambam temos inimigos nesses desafios. Entre os intervalos de cada desafio, vamos explorar mais e mais o local, achando documentos e ou pistas sobre o que aconteceu ali. Introdução de novos personagens e aparição de outros. No final, quem parecia estar do nosso lado se volta contra nós por algum motivo. Parceiro que parece que vai nos acompanhar pelo próximo capítulo. E não menos importante, monstro muito, mas muito mais estranho que levanta vários pensamentos e teorias. Eu sei que esse vídeo pode ser só eu tentando tirar leite de pedra, que pode ser mesmo, porque esse roteiro só existe pra ter vídeo mais rápido, o que acabou não dando certo, mas tudo bem. Mas é interessante ver como os jogos de terror só mudam quando alguém faz algo realmente certo. Pop e Bambam ainda estão em lançamento, não tem muita coisa pra falar sobre eles ainda, mas eu queria mesmo falar do terror e essa talvez não é a fórmula do jogo 3D que tem dado tão certo, pelo menos. Toda a parte sobre os jogos serem só sobre abrir portas, ter uma área grande pro monstro perseguir, história óbvia já foi de tantas vezes que eu não tenho mais o que acrescentar. Só queria falar desses jogos de agora mesmo. Bom, mais um vídeo finalizado nesta merda. Não sei se estou feliz, se estou triste, porque esse vídeo eu acabei falando, não falei nada. Mas é isso aí, espero que agora dê tudo certo pra todo mundo, pra todos vocês, e eu não sei como concluir mais. E o WhatsApp apareceu. É isso, galera. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, comenta pra me ajudar, compartilha e até o próximo vídeo.